Professor Bruno, tá tudo certo? Então, gente, eu não retorno mais aqui, né? Eu vou ficar aqui junto com o pessoal da equipe, mas desde já quero desejar uma boa prova para vocês. Eu confesso que eu não gosto muito de desejar sorte, porque eu acho que quem precisa contar com a sorte é os despreparados, né? É óbvio que um pouquinho de sorte ajuda na questão da banca, para que o concurso, a organização do concurso dê tudo certo, não tenha nenhum problema, né, em relação a isso. Então, desde já, eu quero desejar a vocês aí uma boa prova. Espero em breve estar fazendo contato com muitos de vocês aqui para pedir entrevista, para falar sobre a caminhada até a aprovação. Então, mais uma vez, pedir o pessoal que está aí atrás para poder ir se acomodando pela questão do barulho. E, mais uma vez, gente, boa prova e a gente se vê numa próxima. Tchauzinho, professor Bruno Clipio agora. Ah, e mais uma coisa, só lembrando, para quem não ouviu, né, da outra vez que eu falei, amanhã, a partir das 20 horas, o Estratégia vai fazer a correção ao vivo no canal do YouTube e vai liberar no site também, cada professor um artigo falando aí sobre possibilidades de recurso, fazendo a correção da sua prova. Então, amanhã, vocês podem acompanhar no site a partir das 20 horas e no canal do YouTube do Estratégia. Boa aula, professor. Boa tarde, boa tarde. Vamos lá, muito obrigado aí pela acolhida de todos. A gente fica muito feliz quando a gente sai do computador, né, encontra vocês. Então, muito obrigado aí pelo carinho. Vamos tentar aqui nessa 1h30 falar dos principais pontos, aquilo que a gente percebe que vem sendo mais cobrado nos concursos. Então, vamos destacar aqui artigos, súmulas e OJs que podem ser encontradas amanhã na prova. A gente sabe o seguinte: processo do trabalho, prova de concurso, processo de trabalho, ou é artigo tal, súmula tal, OJ tal. Então, a gente vai destacar isso daqui, os slides que estão no material de vocês. Então, vamos lá, sem interrupção. Não vou falar na velocidade 2. Alguém me falou aí, professor, eu acho que você vai falar meio devagar hoje, porque você não está na velocidade 2 do meu computador. Mas eu acho que não vai dar sono também, não. Acho que não vai dar sono, não. Vou falar mais devagar. Então, dividir por temas. Praticamente, eu acho que todos vocês, ou quase todos vocês, são alunos nossos lá nos cursos. Então, fiz a divisão por temas como eu fiz lá nos cursos, princípios, competência, e aí vamos destacar alguns pontos aqui da reforma trabalhista, porque a gente sabe que alguns deles, com certeza, cairão na prova de amanhã. Assim como nosso último aulão, nós tivemos lá de Pernambuco, várias questões da reforma, então há sempre essa possibilidade. Falar para o pessoal que está assistindo a gente ali pelo YouTube também, esqueci. Um abraço para todo mundo, aos capixabas que estão aqui, que estão no YouTube. Um abraço especial, eu sou lá de Vitória, então um abração para os capixabas de Vitória e de todo o estado do Espírito Santo. Então, sem perder tempo, sem nada, vamos aqui para os princípios. Eu destaquei alguns princípios aqui, os primeiros, dispositivo e inquisitivo. Por quê? Porque esse artigo 878 da CLT foi alterado pela reforma trabalhista. Então, o que nós sabemos aqui, até mesmo vindo do processo civil que vocês veem lá com o TORCS, que eu acho que está por aí. O que a gente sabe? O princípio dispositivo, o princípio da inércia. Eu preciso provocar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não vai iniciar processo sem pedido de ninguém, sem apresentação da minha petição inicial, sem esse requerimento. Só que nós temos aqui, principalmente, dois tipos de processo. Nós temos o processo de conhecimento e o processo de execução. O processo de conhecimento é aquele que a gente basicamente fala ali de uma ação trabalhista. A gente fala, ajuizei uma ação trabalhista em face do meu ex-empregador, pedindo a condenação dele ao pagamento de não sei quantos R$1.000. Esse é o processo de conhecimento. Eu estou levando ao Poder Judiciário uma situação, pedindo que ele a reconheça e traga ali como consequência uma condenação ao pagamento de uma quantia. Só que, na maioria das vezes, não basta esse processo de conhecimento. Eu preciso que haja o reconhecimento pelo Poder Judiciário com a condenação da empresa, mas, infelizmente, na maioria das vezes, eu também preciso de um outro tipo de processo, que é o processo de execução, que é o processo de efetivação. Por quê? Infelizmente, o Poder Judiciário diz, empresa, pague R$100.000 a Bruno, e a empresa não paga de forma
voluntária. Então, eu preciso do processo de execução de efetivação. Aqui entra um ponto importante do artigo 878 com a nova redação da reforma trabalhista. Olha o que acontece. Lá no processo de conhecimento, lá no início, lá na ação trabalhista, houve o meu pedido através da petição inicial. Levei o meu pedido através da petição inicial. E a execução? Como é que começa? Como é que eu tenho o início da execução? Eu preciso requerer ou não? Depende. Agora com a reforma trabalhista, agora com o artigo 878 da CLT, você sabe que depende. O juiz reconheceu o meu direito, condenou a empresa a me pagar R$100 mil. Transitou em julgado, ou seja, aquela decisão se tornou definitiva. Ou a empresa não recorreu, ou recorreu, e chegamos ao fim da linha. Trânsito em julgado, decisão definitiva. O juiz olha para o processo e fala o seguinte, a empresa não pagou os R$100 mil. E agora, o que eu faço? Espero o requerimento da parte ou determino a citação da empresa para pagamento dos R$100 mil? Aqui que entra o depende, porque o juiz vai analisar se há advogado ou não constituído nos autos. Então, o que vocês vão lembrar do artigo 878? Que o juiz ele só vai iniciar o processo de execução de ofício se a parte estiver com o jus postulante. Ou seja, se a parte estiver sozinha, desacompanhada de advogado. Então, lembra disso daqui. Processo de execução se inicia de ofício? Sim, mas tão somente quando a parte estiver com o jus postulante. O que significa isso aqui? Se a parte tem advogado, o advogado tem que requerer. Então, a parte tem advogado, o doutor João da Silva é advogado do Bruno, então João da Silva tem que requerer, tem que ter uma petição requerendo. Se não tiver essa petição requerendo, o juiz vai ficar lá quietinho, tranquilo, braços cruzados. E o tempo vai passar. O tempo vai passar. E lá no futuro, qual é a tendência, o que vai acontecer? Vai haver aquela prescrição intercorrente que vocês estudam lá em Direito do Trabalho com Daudi. Então, se tem advogado, tem que requerer. Esse é o primeiro ponto aqui que eu gostaria de lembrar com vocês, ok? Que ele também está relacionado a uma expressão que a gente ouve muito em processo, que é a atuação de ofício ou ex ofício. Então, princípio inquisitivo, atuação de ofício, ou seja, sem requerimento, sem pedido, mas desde que a parte esteja com o jus postulante, ok? Depois, concentração dos atos processuais. Nesse ponto aqui, o que eu quero que vocês lembrem? Daquelas fases do processo. E aí eu vou lembrar as fases da audiência. E eu vou lembrar cada fase da audiência, destacando algumas informações que são relevantes aqui. Vamos imaginar, como eu sempre falo ali nas minhas aulas, vamos imaginar que hoje, às 8 da manhã, a nossa audiência. Às 8 horas da manhã, primeiro ato que será realizado, que estará concentrado naquela audiência, o pregão. Nós vamos chamar as partes. Qual que é a importância do pregão aqui? Vou chamar o Bruno e vou chamar o Estratégia, que são as partes ali daquela ação trabalhista. Qual que é a importância desse chamamento? A aplicação de um artigo que pode realmente cair amanhã, porque cai sempre em prova de TRT, que é o artigo 844 da CLT. Então, faço o pregão, que é para ver se eu aplico ou não o artigo 844 da CLT, que trata da ausência das partes em audiência. Então, fiz o pregão, chamei Bruno, Bruno não está presente. Chamei o Estratégia, ele não está presente. Quais são as consequências do artigo 844, que foi alterado com a reforma trabalhista para incluirmos mais um outro ponto ali? Nós temos que saber, eu sempre falo o seguinte, é uma informação básica. Todo mundo que está estudando para processo do trabalho sabe aqui quais são essas consequências. Beleza, você vai deixar o básico de lado? Não. Revisa e leva para ter segurança amanhã, para não errar aquilo que é básico, que é mais fácil. Então, se o reclamante Bruno não está presente, arquiva.
Arquivamento significa, numa expressão que a gente usa mais lá no processo civil, extinção sem resolução do mérito. Então, eu vou arquivar, vou extinguir sem resolução do mérito, e aí vem o mais. É arquivamento mais o quê? Condenação ao pagamento de custas processuais. Na prova de amanhã, eles vão colocar que esse Bruno não será condenado ao pagamento de custas processuais se ele for beneficiário da justiça gratuita. Errado. Errado. Mesmo que ele seja, ainda que ele seja beneficiário da justiça gratuita, ele será condenado ao pagamento de custas processuais. Aqui existe uma diferença com a reforma trabalhista. Antes era salvo, agora é ainda. Salvo se beneficiário da justiça gratuita. Mudou para ainda. Ainda que beneficiário da justiça gratuita, Bruno estará condenado ao pagamento de custas processuais. Quantos por cento de custas? 2. Show. Então, 2% de custas processuais. Bruno condenado ao pagamento, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Bruno pode ajuizar novamente essa ação? Pode, mas desde que ele faça o quê? Pague as custas, deposite as custas. Caraca, mas o Bruno não tem dinheiro. Zero, só tem papel no bolso, não tem dinheiro. E aí? O que o Bruno pode fazer para se livrar desta condenação ao pagamento das custas processuais? Ele pode justificar no prazo de 15 dias. Isso daqui veio com a reforma trabalhista. Está lá no artigo 844. Então, ele tem 15 dias para justificar essa ausência. Se o juiz entender a ausência como justa, libera do pagamento de custas processuais. Ok? Agora, fiz o pregão. Bruno está presente. Cadê o estratégia? Não tem ninguém do estratégia. Ou então tem o advogado do estratégia, mas não tem o preposto do estratégia. O que vai acontecer? Revelia. A gente sabe que a revelia traz como principal consequência aquela presunção de veracidade. Nós vamos ali presumir os fatos narrados na petição inicial verdadeiros. Aí, olha um exemplo aqui bacana. O Bruno narrou na petição inicial dele que ele prestava 2 horas extras por dia. Essa é uma informação normal no Brasil? É. Infelizmente, é normal no Brasil prestar horas extras e não receber. Então, aquela história que o Bruno narrou na petição inicial dele é uma situação ordinária, normal. Dá para presumir essa informação verdadeira? Dá. Dá para simplesmente fechar os olhos, presumir verdadeiro? Dá. Agora, numa outra situação, numa outra petição inicial, o camarada veio e disse que prestava 8 horas extras por dia. A empresa não compareceu. Eu vou presumir simplesmente verdadeiro esse fato? Não. Porque num dispositivo, dentro, ali o parágrafo 4º, dentro do artigo 844 da CLT, diz que se a informação for inverossímil, se ela não parecer verdadeira, não haverá produção desse efeito. Ou seja, eu não vou considerar aquela informação verdadeira se ela aparentemente não é. Se existe um exagero. O céu é azul. É azul, né? Vamos considerar que é azul. Porra, óbvio que não. Se eu tenho uma informação ali que aparentemente não é verdadeira, eu não vou fechar os olhos e dizer, tá bom, você trabalhava 8 horas extras, condena ao pagamento de um caminhão de dinheiro. Claro que não. Então, eu tenho situações em que, apesar da revelia, eu não vou presumir verdadeiro. Uma das hipóteses, lá do parágrafo 4º, é essa, quando a situação não aparenta ser verdade. Ok? Então, dentro da nossa concentração dos atos processuais, fiz o pregão, verifiquei se as partes estavam presentes ou não. Depois, passei para aquela primeira tentativa obrigatória de conciliação. Tem uma informação que todo mundo sabe, que sempre cai em concurso, que responde à seguinte pergunta. O juiz, quando nós dois apresentarmos o acordo, ele é obrigado a homologar? Nós sabemos que não. O juiz tem a faculdade de homologar ou não esse acordo. Se ele homologa, a gente extingue o processo com resolução do mérito. Se ele se negar a homologar, cabe MS, cabe mandado de segurança? Não.
Senta e chora. O máximo que você vai fazer. Senta e chora porque não vai caber mandado de segurança, não há violação a direito líquido e certo, nada disso. A gente vai levar para a prova que o juiz ele pode simplesmente entender que não há hipótese de homologação daquele acordo. Ok? Mas aí, seguindo, não houve o acordo, passamos para a defesa. Em relação à defesa, pode ser que eu esteja até adiantando alguns tópicos que nós teremos aqui nos slides, aí depois a gente só vai lembrando, colocando os artigos. Mas vejam, defesa. A defesa no processo do trabalho, ela é só oral em até 20 minutos? Não. Ela era. Eu tinha, no artigo 847, só a defesa oral em até 20 minutos. Agora, ela será também, ela poderá ser apresentada também escrita. Qual que é a diferença aqui? Se eu fosse banca, eu faria aqui, colocaria essa pegadinha na prova. Qual que seria a diferença aqui? Você vai apresentar a defesa oral. É na audiência. Se você for apresentar a defesa escrita antes da audiência, você já manda a sua defesa escrita pelo sistema. É o que consta ali no artigo 847 da CLT. Então, defesa oral na audiência. Defesa escrita antes da audiência pelo sistema informatizado. Produzimos a nossa defesa, passamos agora para quê? Para a produção das provas. Então, o juiz já tem a petição inicial, tem a defesa, viu quais são os fatos controvertidos, ou seja, viu quais são as dúvidas que existem ali naquele processo, e aí vamos produzir a prova. Vamos ver se há necessidade de produção de prova pericial ou não, se temos testemunhas ou não, se vamos ouvir as partes ou não. Perfeito? Depois de produzidas as provas, nós vamos para as razões finais ou alegações finais. Tem que saber por quê. Tem que saber o prazo aqui das razões finais, apesar de ser um ponto simples, pode ser que a gente encontre na prova. A gente sabe que a banca é um pouco ou muito desconhecida, pode ser que venha com uma prova mais simples ou uma prova mais complicada. A gente não tem muito um padrão dela aqui, mas pode ser que eles incluam amanhã esse prazo de razões finais em até 10 minutos para cada parte. Terminadas essas razões finais, nós vamos para onde? Nós vamos para o segundo momento, a segunda tentativa obrigatória de conciliação. Se não tiver acordo, sentença. Sentença sendo proferida, nós sairemos intimados dela daquele ato. Ok? Então, vamos lembrar que todos esses atos são concentrados na nossa audiência una. Regra geral, é uma única audiência. Eventualmente, pode ser que a gente fracione, que a gente tenha mais de uma audiência? Pode. Mas, uma regra geral, nós temos uma única audiência. Ok? Isso aqui é importante para a nossa prova de amanhã. Depois, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nós temos uma situação nova aqui que está na tela, que é o artigo 855A da CLT, que foi inserido com a reforma trabalhista. Aqui, quem estuda processo civil e processo do trabalho percebe que existe uma diferença em relação aos dois no tocante às decisões interlocutórias. Lá no processo civil, quando a gente fala de uma decisão interlocutória, logo nos vem à mente o que? Agravo de instrumento. Vou interpor um agravo de instrumento. Aqui no processo do trabalho, que é mais light, mais tranquilo, a gente olha aquela decisão interlocutória, dá uma preguiça danada, caralho, deixa lá, não, mexe com isso não. Você não vai fazer nada da decisão interlocutória? Não, deixa lá, lá na frente vai ser proferida a decisão final, lá na frente vão proferir a sentença, aí a gente deixa para lá. Lá na frente a gente vê o que faz. Por quê? Porque essa é a técnica que foi utilizada aqui da irrecorribilidade imediata. Eu não recorro de imediato, porque lá no final vai ser proferida a sentença, e aí eu vou verificar se recorro ou não da sentença. Pode ser que a interlocutória tenha sido contrária aos nossos interesses. Mas a sentença foi favorável. E aí? Aquela sua vontade de recorrer, aquele seu inconformismo, foi embora, você está todo feliz agora, sorrindo, porque a sentença foi favorável. Então, a gente trabalha com essa técnica aqui. Só que, obviamente, como a gente sempre brinca, para cada regra tem 10 mil exceções. Exceções aqui. Situações em que eu posso recorrer,
que cabe recurso imediato da decisão interlocutória. Na tela eu coloquei artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Que situação é essa? Aquela em que o juiz reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. O juiz reconhece a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ou seja, manda para outra justiça. O juiz do trabalho profere uma decisão interlocutória falando o seguinte: rapaz, essa ação que o Bruno ajuizou não compete à Justiça do Trabalho, não. Vou mandar lá para a Justiça Comum Federal. Vou mandar lá para a Justiça Comum Estadual. Dessa decisão interlocutória cabe recurso de imediato. Todo mundo sabe qual é o recurso, que é qual? RO, recurso ordinário. Então, dessa decisão interlocutória, eu vou interpor o recurso ordinário para tentar manter o processo na Justiça do Trabalho, porque foi lá que eu ajuizei. Ok? Depois, 855A da CLT. Esse 855A da CLT fala de desconsideração da personalidade jurídica. Aquele incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aqui, nós temos que tomar um cuidado. Quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, 99% das vezes a gente lembra do processo de execução. É lá no processo de execução, quando eu não consigo encontrar mais nenhum bem do devedor, do devedor pessoa jurídica, é que eu desconsidero a personalidade para atingir os bens dos sócios. Então, no dia a dia, na prática, 99% das vezes nós temos ali no processo de execução. Só que nós também temos previsão aqui para esse procedimento ocorrer no processo de conhecimento. Antes de haver a condenação, eu já sei que a pessoa jurídica não terá patrimônio. Então, eu já requeiro ali na própria petição inicial a desconsideração. Eu sei que a pessoa jurídica não tem patrimônio. Eu sei que se eu não fizer nada, os sócios vão vender, vão transferir os seus bens, então já requeiro no processo de conhecimento a desconsideração. Então, lembrando daqueles dois processos que nós vimos no início. Então, em 99% das vezes, a desconsideração vai ocorrer na execução, mas em 1% das vezes no processo de conhecimento. Isso é importante para a gente, por quê? Porque está relacionado à irrecorribilidade. Porque vejam que, dependendo do momento em que aquela decisão foi proferida, vai caber ou não recurso. Então, veja, ó, se a decisão de desconsideração da personalidade jurídica for proferida no processo de conhecimento, não vai caber recurso de imediato. Nós vamos para aquela regra geral da irrecorribilidade. Não cabe recurso de imediato se for proferida lá no processo de conhecimento. Agora, foi proferida no processo de execução. Cabe recurso, sim, todo mundo sabe que recurso é, e cabimento de recurso é importante para a prova, porque todo mundo estudou aqui que tem um recurso que cabe de decisão na execução, que é o agravo de petição. Então, ó, desconsiderou a personalidade jurídica no processo de execução, agravo de petição. Ok? Então, a irrecorribilidade aqui, ela existe no processo de conhecimento, não existe no processo de execução, porque vai caber recurso de imediato. Tranquilo? Depois, último aqui, ó, súmula 214, C do TST. Situação antiga, batida, que vive caindo em prova, que é aquela em que eu tenho o julgamento de uma exceção de incompetência. Exceção de incompetência tende a cair na prova de amanhã? Tende. Depois nós teremos a aula, teremos pontos sobre ela aqui, mas tende a cair por quê? Porque mudou da água para o vinho. Vocês lembram disso daqui? Daqui a pouquinho eu já toco nesse assunto. Mas vejam, qual é a ideia aqui da exceção de incompetência? Bruno prestou os serviços em Vitória, no Espírito Santo. Deveria ter ajuizado a ação lá. Beleza. Por qualquer motivo, não interessa, o Bruno ajuizou no Rio de Janeiro. E aí a empresa foi notificada. Porra, 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Bruno? Porra, mas o Bruno ele não trabalhou em Vitória? Confere aí, ele trabalhou em Vitória. Então, o que a empresa tem que fazer se quiser trazer o processo do Rio de Janeiro para Vitória? Deverá apresentar a exceção de incompetência. Apresenta a exceção de incompetência,
o juiz julga, o juiz aqui da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julga e fala o quê? Ó, remetam-se os autos para uma das varas do trabalho de Vitória. Dessa decisão interlocutória, cabe recurso? Cabe. Por que que cabe? Porque eu estou mandando do Rio de Janeiro para Vitória. Ou seja, estou remetendo para uma vara do trabalho vinculada a outro TRT. E é exatamente essa análise que você vai fazer se essa questão cair amanhã. Olha de onde que o processo está indo, para onde que ele tá, de onde que ele está saindo, para onde que ele está indo. Ele está saindo de uma vara do trabalho do Rio de Janeiro. Está sendo remetida para uma vara do trabalho de Vitória. São TRTs diferentes? São. Então, cabe recurso. Se tivesse mandado da vara do trabalho do Rio de Janeiro para a vara do trabalho de Macaé, caberia recurso? Não. Por quê? Vara do trabalho do Rio de Janeiro e vara do trabalho de Macaé estão vinculados ao mesmo TRT. Se mandar para o mesmo TRT, não cabe recurso. Se mandar para TRT distinto, diverso, cabe sim recurso. Que recurso? RO de novo. Na dúvida, joga RO. Ok? Na dúvida, joga RO. Na falta de um melhor, RO. Ok? Então, só toma cuidado em relação a esse ponto. Só toma cuidado para ver para onde que nós estamos remetendo a nossa ação trabalhista. Beleza, galera? Então, ó, aqui nós passamos pelos princípios. Ó, competência. O que eu quero lembrar com vocês aqui? Tenho certeza que todos vocês leram, releram, memorizaram os vários incisos do artigo 114 da Constituição Federal. Porque esse artigo aqui é o que resolve grande parte das questões sobre competência de prova. Se a OCP colocar alguma questão amanhã sobre competência material, provavelmente estaremos aqui no artigo 114. A gente também tem o artigo 652 da CLT, sobre competência material, 652. Só que o 652, ele cai 1% das vezes, 99% das vezes é o 114. Se alguém não leu, se alguém não está muito seguro no 114, na ida daqui para casa, para o hotel, dá uma lidinha nesse, porque vai que cai amanhã, e aí você me manda lá uma caixa bem grande de alguma coisa de presente, sei lá. O que você quiser, presente que você quiser, eu aceito, ó, porque vai cair, ok? Tende muito a cair. E dentro do artigo 114 da Constituição Federal, nós temos ali duas informações relevantes, ó. Servidor estatutário. Você começou a ler sua prova. Prova de processo trabalho. Estatutário, riscou, rasgou, não é competência nossa. Não é competência nossa. Ler o estatutário não é problema nosso. E greve de estatutário não é problema nosso. Nada de estatutário é problema nosso, ok? Vocês, futuros estatutários, não irão à Justiça do Trabalho. Se eventualmente vocês quiserem discutir ali se a União, ou se a União está concedendo ou não algum direito reconhecido em lei para vocês, vocês irão depois ali de aprovados, empossados, vocês vão o quê? Para a Justiça Comum Federal. Vocês serão servidores estatutários da União, vocês não vão para a Justiça do Trabalho. E olha ali, ó, o profissional liberal. Profissional liberal. Vai para a Justiça do Trabalho também? Não. Vocês vão ler ali na questão falando o seguinte, que o profissional liberal ajuizou uma ação para buscar os seus honorários. Honorários de profissionais liberais não são da competência da Justiça do Trabalho. A gente tem decisão do STJ, uma súmula 363 do STJ. Então, existem algumas palavras ali que a gente considera principais, palavras-chave, que podem aparecer na sua prova. E é óbvio, a gente tem que ser bem direto ali. Leu o estatutário, esquece. Honorários de profissionais liberais, esquece. Pô, agora falou greve. Porra, greve está no 114. Falou ação para discussão sobre representação sindical. Pô, está lá no 114. Falou em execução de contribuição previdenciária. Está lá no artigo 114. Ok, meus amigos? Então, muito cuidado com esse dispositivo. Depois, vocês estudaram, fizeram ali questões e viram que sempre cai alguma questão sobre competência territorial.
Ao fato de já ter caído muita questão sobre competência territorial faz com que automaticamente esse tema esteja excluído da prova? Não, muito pelo contrário. As bancas sempre colocam a mesma coisa, é impressionante. E eu tenho aqui a competência territorial, você vai lembrar o seguinte, da regra geral dela. Por que eu deveria ter ajuizado aquela ação lá em Vitória? Porque lá foi o local da prestação dos serviços. Se eu prestei serviços lá em Vitória, por presunção, lá é o melhor local para eu ajuizar a ação, porque lá estão os documentos, lá estão as testemunhas, lá estão as provas. Lá é o meu local de trabalho, se eu tiver que fazer alguma perícia, lá é o local a ser periciado. Se o juiz quiser fazer uma inspeção judicial, quiser dar uma olhada no local, lá é o local de prestação de serviço. Então, por vários motivos, nós vamos lembrar que o local, a regra geral, é o local da prestação dos serviços. Aí o que acontece? O Bruno, ele tinha um local fixo, Vitória. Só que aí o João, ele era agente ou viajante comercial. Como já caiu várias vezes, ele era agente ou viajante comercial. Ele não tinha um local fixo de prestação de serviços. Porra, se ele é um agente ou viajante comercial, a gente sabe que a regra muda. O parágrafo 1º do artigo 651 da CLT já é diferente, já diz que eu tenho que buscar o local onde ele era subordinado. Então, temos que lembrar dessas pequenas variantes aqui. Claro que, se a questão não falou nada, é regra geral. Se a questão disse que ele era agente ou viajante comercial, pula para o parágrafo 1º. Se falar que era o brasileiro que trabalhava no exterior, a única coisa que você vai lembrar é o seguinte: como a gente protege o brasileiro, nós vamos permitir que ele ajuize a ação aqui, se não tiver tratado em sentido contrário. Agora, aí tem que ser prático. Onde no Brasil, não interessa, não é deixa lá o João se virar depois. Não interessa para a prova onde no Brasil. A gente só tem que lembrar para a prova que o brasileiro trabalhou no exterior, ajuiza a ação aqui. Ponto. Sabe por quê? Porque os livros trazem 1 milhão de respostas para essa pergunta. E aí, eu posso colocar alguma coisa duvidosa na nossa prova de amanhã, numa questão objetiva? Claro que não. Então, temos que ser práticos aqui. Só lembrar deste brasileiro que trabalhou no exterior, simplesmente ajuizando a ação aqui, desde que não haja tratado em sentido contrário. Agora, o mais importante, exceção de incompetência. Por que é o mais importante? Porque, como eu falei antes, é o que mudou da água para o vinho. Exceção de incompetência, ou seja, aquela peça de defesa que o reclamado vai utilizar para demonstrar que a ação não foi ajuizada no local correto. Então, eu sou o reclamado, vou apresentar a exceção de incompetência para demonstrar que o Bruno não ajuizou a ação no local correto, no local adequado. Antes da reforma, a exceção de incompetência ela era apresentada na audiência, junto com a contestação, junto com as demais peças. Agora, vocês lembram que não. Quando a empresa receber a notificação, ela terá quantos dias para apresentar a exceção? 5. Então, recebeu a notificação. Bruno, Rio de Janeiro? Não, está errado. Ó, advogado, apresenta a exceção de incompetência em 5 dias. Apresentou a exceção de incompetência, o que acontece com aquela audiência que estava marcada aqui no Rio de Janeiro? Suspende. Não vai, ela vai ser desmarcada. Nós não teremos mais aquela audiência. Por que eu não tenho mais aquela audiência que estava marcada? Porque a minha preocupação agora é simplesmente com a exceção de incompetência, com aquele pequeno incidente que foi ali criado. Não estou nem aí para a ação principal. Esqueça a ação principal por enquanto. Agora a ideia é simplesmente analisar se o local do ajuizamento está correto ou não. Depois que nós decidirmos se é Vitória ou Rio de Janeiro, a gente volta para a ação principal do Bruno para ver se ele tem direito às horas extras ou não, aquele dano moral ou não. Então, em 5 dias apresento a exceção, vai haver a suspensão daquela audiência. Beleza. Por contraditório, eu tenho que ouvir a parte contrária agora, que a gente chama de excepto ou exceto. Então, vou ouvir a parte contrária. Antes da reforma trabalhista, a gente tinha um prazo louco de 24 horas improrrogáveis. Eles vão colocar isso na prova.
24 horas improrrogáveis, para ver se vocês que já estavam estudando antes da reforma dão aquela patinada, mas vocês não vão aqui patinar, porque vocês vão agir com lógica. Seria lógico permitir à parte a apresentação da exceção em 5 dias e conceder 24 horas para outra só? Não. E a igualdade, a isonomia. Então, se a parte teve 5 dias para apresentar a exceção de incompetência, é óbvio que eu vou conceder os mesmos 5 dias para a parte contrária. Então, dentro do nosso procedimento, eu apresento a exceção em 5 dias, suspendo a audiência, concedo 5 dias para a outra parte apresentar a sua manifestação. Quando a gente apresenta manifestação, a gente também, logicamente, apresenta as provas, pensa na produção das provas, na apresentação de provas. E aí o que acontece? Dentro dessas provas, na exceção, nós temos oitiva das próprias partes e nós temos oitiva de testemunhas. A empresa está alegando que a ação deveria ter sido ajuizada lá em Vitória, e não no Rio de Janeiro. Nós vamos ouvir testemunhas da empresa. Nós vamos ouvir o representante legal da empresa. E aí? Tem que ser aqui no Rio de Janeiro ou esse camarada tem direito a que a sua prova seja produzida lá em Vitória? Lá em Vitória. O artigo 800 diz que a produção da prova testemunhal e a própria oitiva da parte, ele tem direito a que ela seja realizada no local que ele afirma competente. Se a empresa está alegando que o juízo competente é Vitória, ela faz jus, ela pode, ela tem direito de produzir a sua prova lá em Vitória. Depois de produzida a prova, vamos decidir se é Vitória ou Rio de Janeiro, e aí, dependendo da situação, nós vamos aplicar aquela súmula 214 do slide anterior. Manteve a ação no Rio de Janeiro, não vai caber recurso. Mandou para Vitória, cabe recurso, porque é um outro TRT. Ok? Tome muito cuidado com esse artigo 800, ele é algo da prática realmente, vocês vão ver como futuros servidores do TRT isso daqui no dia a dia, porque de vez em quando, na prática, a ação não é ajuizada no local da prestação dos serviços, e aí por isso que pode ser realmente cobrado. Ok, meus amigos? Último ponto ali, prorrogação da competência. O que é a prorrogação da competência? É aquela situação em que o juízo que era incompetente passou a ser competente. Por que o juízo incompetente passou a ser competente? Por que Rio de Janeiro, num primeiro momento, que não era competente, passou a ser competente? Porque o réu não alegou a incompetência. Passaram-se aqueles 5 dias e não houve apresentação da exceção de incompetência. Se não houve a apresentação da exceção de incompetência, ninguém mais tira esse processo do Rio de Janeiro. Esse processo fica até o final no Rio de Janeiro. Ou seja, Rio de Janeiro, que era incompetente, passou a ser competente diante dessa inércia da parte. E aí eu pergunto, mas o juiz, vendo que a ação deveria ter sido ajuizada em Vitória, por que ele não mandou para Vitória? Porque a gente sabe que ele não pode. Como a competência territorial ela é relativa, o interesse é simplesmente da parte. Então, o juiz não pode reconhecer essa incompetência de ofício. O juiz não pode remeter o processo para Vitória. Ele fica realmente esperando inerte. Ok? Tranquilo? Depois, na sequência, vamos aqui para prazos processuais. Pontos rápidos aqui, 4 pontos rápidos. Contagem dos prazos processuais. Só para lembrar que agora nós temos contagem em prazos em dias úteis. Agora, com a reforma, dias úteis. Eu não tenho mais prazos contados de forma contínua. Não. Eles vão colocar na redação das assertivas que os prazos são contínuos. Eles não são contínuos. O prazo contínuo era aquele que começava, por exemplo, numa quinta, eu contava quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Não, ele não é mais contínuo. A gente sabe que ele é contado apenas em dias úteis. Então, toma cuidado com essa informação sobre prazos contínuos, ela não é mais verdadeira. Toma cuidado
com a suspensão dos prazos do artigo 775-A da CLT. Esse dispositivo veio ali no finalzinho de dezembro. Ele foi inserido pós-reforma trabalhista no finalzinho de dezembro, 775-A da CLT. Para quem já vinha estudando processo civil, não houve nenhuma novidade, porque agora processo civil e processo de trabalho eles ficaram iguais nesse ponto. Nós temos a suspensão dos prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Claro que há uma tendência eles não cobrarem isso. Ah, suspende-se quando? Pode até ser que caia. Mas eu colocaria uma informação aqui que seria uma pegadinha. Por exemplo, eu falaria que nesse período aqui de 20 de dezembro a 20 de janeiro, eu colocaria como uma pegadinha, que neste período nós não teríamos funcionamento da Justiça do Trabalho. Ah, seriam férias coletivas. Isso está errado. Toma cuidado. Você vai pensar aqui não em férias coletivas, férias da Justiça do Trabalho. Não. Tanto que, janeiro do ano que vem, quem estiver lá dentro do TRT, janeiro do ano que vem, sol do cão, esse calor que faz aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão estar onde? Na praia? Não, vão estar trabalhando. Por quê? Porque nós não temos férias coletivas nesse período. Essas férias aqui, elas seriam dos advogados. Então, não tem prazo, não tem contagem de prazo, há suspensão dos prazos. Eu não tenho sessões de julgamento, eu não tenho audiências, mas os servidores, os juízes estão trabalhando. Toma cuidado com isso daqui, para eles não criarem a ideia de que haveria a suspensão completa do trabalho. Isso está errado, ok? Depois, intimação recebida no sábado. Existem várias súmulas que tendem a ser alteradas, modificadas pelo TST, não foram ainda. Uma delas, que pode vir a ser alterada, mas não foi ainda, é a súmula de número 262 do TST, então continua valendo, e ela sempre foi cobrada pelas bancas de concurso, que é aquela situação da intimação recebida no sábado. Isso é muito mais teórico do que prático, mas cai realmente nos concursos. O que acontece se a intimação for recebida no sábado? Só tomar cuidado com a pegadinha. Por quê? Dá uma vontade danada da gente excluir o sábado. Ah, eu recebi no sábado, vou excluir o sábado. Não, você não vai excluir o sábado. Você vai presumir que a intimação ocorreu, que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte. Segunda, exemplo. Aí você exclui a segunda e começa a contagem na terça. Não vamos excluir o sábado, ok? Essa é a grande pegadinha. Ah, recebi no sábado. Não vou excluir o sábado, não. Vou presumir que ela foi recebida no primeiro dia útil seguinte, que pode ser segunda, terça, quarta, o dia que for, e aí eu excluo aquele dia, ok? Excluo a segunda, começa a contar na terça, excluo na terça, começa a contar na quarta-feira. Tranquilo? E o último ponto aqui, OJ 310, já choveu em prova também. Já choveu em prova também, que é aquela situação em que você vai ler na prova, em que existem aqui litisconsortes com procuradores diferentes, com advogados diferentes. Então, você começou a ler, pode ser que a OCP crie uma historinha, e aí você vai ler que o Bruno ajuizou a ação em face das empresas A e B. A empresa A está representada por um advogado, a empresa B representada por outro advogado. Beleza, eu tenho litisconsortes A e B, um litisconsórcio passivo, 2 réus, A e B, com procuradores com advogados diferentes. Aí a OCP vai falar o seguinte, para ajudar na prática dos atos processuais, aqui para facilitar a prática dos atos processuais, nós vamos dobrar os prazos. Nada de dobrar prazo. Você vai lembrar o quê? Que Justiça do Trabalho quer celeridade. Se A e B têm procuradores diferentes, problema de quem? Deles. Vão se virar. Não há dobra de prazo. Essa dobra de prazo, ela sempre foi prevista no CPC, no atual CPC, no 229, no antigo CPC nós também tínhamos esta regra, mas no processo do trabalho não. Por quê? Aqui aproveito para puxar uma outra informação que pode cair na prova amanhã. Por que eu não aplico esse artigo 229 do CPC ao processo do trabalho? Porque vocês sabem
que eu até posso aplicar de forma subsidiária, o CPC é o processo do trabalho, tranquilo, desde que exista o quê? Omissão, compatibilidade. Eu só consigo aplicar CPC ao processo do trabalho se eu tiver omissão, compatibilidade. Omissão aqui eu até tenho, o que não é a compatibilidade. Esse dispositivo ele não se aplica porque ele é incompatível. Incompatível com o quê? Com a celeridade do processo trabalhista. Ok? Então, como essa questão também de compatibilidade, de aplicação subsidiária já caiu muito, leva lá para a sua prova. Na sequência, custas processuais. Custas processuais, principalmente honorários periciais. Fizemos aqui algumas perguntas que vão ser resolvidas. Ó, primeiro ponto de custas processuais, momento de fixação. Vocês já me responderam que as custas incidem em 2%, e aí podem ser 2% da condenação, do valor da causa, do valor do acordo, do valor fixado pelo juiz, tanto faz, 2%. Mas quando elas são fixadas? Na sentença. Na sentença, o juiz fixa o valor das custas e a responsabilidade pelo seu pagamento, pelo seu recolhimento. O valor das custas tem que ser pago recolhido, sob pena de nós termos execução, ou até, se for o caso, sob pena do recurso não ser admitido. Porque olha o que acontece. A empresa foi condenada a pagar R$100 mil. R$100 mil, eu tenho R$2 mil de custas, 2% de R$100 mil. A empresa falou o seguinte, vou recorrer, vou interpor RO desta sentença. Beleza. Dentro dos pressupostos de admissibilidade do RO, nós temos o quê? O preparo. Para a prova, inclusive, o mais importante, eu tenho o preparo. Eu tenho que efetuar alguns pagamentos para que esse meu recurso ordinário ele seja admitido, ele seja recebido. E aí, dentro do preparo, eu tenho custas mais depósito recursal. Eu vou depositar esses R$2 mil como preparo. E como a empresa é o empregador que está reclamando, vou ainda realizar o depósito recursal. Ok? Então, a depender se há ou não a interposição de recurso, nós teremos aqui esse momento diferente. Se a parte quiser recorrer, paga, deposita as custas no prazo recursal. Se não houver a interposição do recurso, teremos trânsito em julgado e aí depois temos o pagamento sob pena de execução. Ok? Valor mínimo e máximo. Valor mínimo. De onde tiraram isso? Está lá, 10,64. Nem 10,63, nem 10,65, 10,64 o mínimo. E o máximo a gente não precisa saber valores em reais. A gente vai lembrar o quê? Daquele limite dos benefícios pagos pelo INSS, que é o Regime Geral de Previdência Social, 4 vezes. Por curiosidade, isso dá uns R$ 22.500, mais ou menos. Mas você vai lembrar o seguinte, mínimo R$ 10,64, máximo 4 vezes o limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. É assim que vai cair na prova, ok? Limite dos benefícios do INSS, que é o nosso Regime Geral de Previdência Social. E aí, dentro de custas, nós temos honorários periciais. Então, eu sofri um acidente de trabalho e hoje alego não ter condições de trabalhar diante de um problema de coluna que eu fiquei grave e aí ajuizo uma ação trabalhista. Ó, quero nessa ação trabalhista provar que eu estou incapacitado para o trabalho e que essa minha lesão na coluna hoje decorre do acidente de trabalho que eu tive e que aquele acidente de trabalho se deu por omissão da empresa, porque ela não fiscalizou, ela não me concedeu, me forneceu equipamentos de proteção individual. Beleza, vem o juiz e fala o seguinte, então, como eu não tenho conhecimento médico, vamos aqui realizar uma perícia. Vou nomear o médico perito, ele vai analisar você e vai apresentar o laudo pericial. Beleza, eu tenho ali, ó, 3, 4, 5 mil reais esta perícia. O médico perito teve os seus honorários fixados em 3, 4, 5 mil reais. E a primeira pergunta que eu faço ali, ó, quem paga os honorários
periciais. Aqui tem uma grande pegadinha, que algumas pessoas já caíram nela aqui. Quem paga? Olha o que você vai analisar. Na prova, eles vão colocar o seguinte, que o laudo pericial foi contrário aos interesses do Bruno. Depois eles vão colocar que o julgamento que o juiz fez foi desfavorável a Bruno. O que vale? O laudo ou o julgamento? O julgamento. Não caia nessa pegadinha do laudo. Ah, o laudo do perito foi contrário ao Bruno. Ai, meu Deus, então eu perdi. Não. A gente sabe que o juiz ele tem liberdade para analisar o laudo pericial e ele pode simplesmente falar o seguinte, ó, deixo de aplicar o laudo e entendo que o Bruno tem direito. Ponto. Ou seja, eu não olho o resultado do laudo. Vamos ver o resultado do julgamento, a decisão. Tanto que, quando a CLT fala em pagamento de honorários periciais, ela fala no sucumbente, na pretensão objeto da perícia. O que é o sucumbente na pretensão objeto da perícia? Aquele que perdeu o pedido relacionado à perícia. Aquele que teve o julgamento contrário a ele. Então, pode ser que o laudo pericial seja contrário ao Bruno, só que o juiz julgou favorável a Bruno. Então, quem perdeu? A empresa paga. Então, aqui seria uma pegadinha que eles poderiam criar para a gente aqui. Aí, olha o que acontece. O juiz falou o seguinte, então, Bruno, você que é o grande interessado na realização dessa perícia, então deposite R$500 para o início dela. Aí, na hora, o que eu vou falar? Nada disso. Por quê? Porque será que pode haver o pagamento, a cobrança de honorários prévios? Claro que não. Não pode. Coloquem isso ali, anotem isso. O juiz não pode determinar o depósito de honorários periciais prévios. Eles serão pagos ao final. Por quê? Porque pode ser que o juiz estipule e a parte não tenha dinheiro. E aí, se a parte não tiver dinheiro, vai perder a perícia? Óbvio que não. Não pode ser assim. Ok? Se o juiz, vai que eles colocam uma situação um pouco mais avançada, se o juiz determinar aqui o depósito dos honorários periciais, Bruno, ó, se você quiser, você deposita R$500 sob pena de perda da prova. Putz, e agora, o que eu faço? Mandado de segurança. Então, caberia mandado de segurança nessa situação aqui para forçar o início da perícia de graça sem aquele pagamento, ok? Coloquei depois, pode ser parcelado o valor? A reforma trabalhista incluiu aqui a possibilidade do juiz parcelar este valor. E aí o próximo, o beneficiário da justiça gratuita é condenado? Sim, toma cuidado com isso, principalmente para aquele que já vinha estudando o processo do trabalho antes. A gente isentava o beneficiário da justiça do trabalho de tudo. Agora não, ó, ele vai ser condenado sim. Só que é claro o seguinte, ele vai ser condenado, mas pode ser que não pague. Mas nós vamos tentar fazer com que ele pague. Então, ó, beneficiário da justiça gratuita condenado. Beleza. Bruno, você tem como pagar? Não. Vamos ver se você tem créditos a receber nesse processo. Não. Vamos ver se você tem créditos a receber em outro processo. Não. Você tem como pagar parcelado? Não. Aí, como o perito tem que receber, cai nas costas de quem? Da União. Antigamente, a gente jogava direto para cima da União. Agora não. Vão tentar com que ele pague com créditos deste processo, de outro processo, vão tentar pagar parcelado. Se não tiver jeito, aí nós vamos para a responsabilidade da União. Somente o último caso é que a União pagará esses honorários periciais, ok? E aí, é exatamente isso, a União pode vir a efetuar o pagamento? Sim, só no finalzinho, uma súmula antiga que a gente já tinha, 457, súmula 457 do TST já trazia essa possibilidade excepcional da União efetuar o pagamento. Vamos aqui na sequência, partes e procuradores. Ó, provavelmente alguma coisa dessa tela aqui vai cair. Provavelmente, no TRT de Pernambuco caiu sob preposto, honorários de sucumbência, não me lembro se caiu de justiça gratuita também, mas provavelmente alguma coisa dessa tela aqui vai
cair, ok? Primeiro, vamos lembrar o que é mandato tácito. O que é o mandato tácito? É aquele mandato ou procuração que surge quando o nome do advogado é inserido na ata de audiência. Ou seja, não tenho no processo aquele documento procuração que eu assinei para o advogado. Não tenho. Eu posso revirar o processo que eu não vou encontrar um documento ali escrito procuração em que o Bruno outorgou poderes para o advogado João da Silva. Não. Mas, como o João da Silva foi à audiência comigo e o nome dele consta na ata, ele possui mandato tácito. Esse mandato tácito, ele outorga, ele confere os chamados poderes gerais para o processo. O advogado, ele vai poder realizar todos os atos que são considerados normais no processo. Ele vai poder interpor recurso? Pode. Interpor recurso é normal. É algo normal dentro do processo. Agora, ele vai poder passar poderes para outro advogado, que seria o subestabelecer? Não. O subestabelecimento, que, falando de uma forma simples, seria passar ou dividir poderes com outro advogado, o portador do mandato tácito não pode, porque aí seria considerado um poder especial. Então, ele confere poderes gerais para a prática dos atos normais do processo, ok? Regularização da representação em grau recursal. Essa súmula 383, ela foi alterada com o novo CPC. E ela foi alterada da água para o vinho. Olha o exemplo aqui para nós vermos o que seria essa regularização da representação. Eu fui lá e interpus o recurso no seu processo. Eu sou o seu advogado, fui lá, interpus o recurso, assinei o recurso, mas eu não tenho procuração. A pergunta que eu faço é o seguinte: eu posso juntar essa procuração depois de interposto o recurso para regularizar esta representação? Porque, em tese, se eu não tenho procuração, eu não posso assinar um recurso. Mas eu assinei, interpus, quero saber se eu posso juntar depois para regularizar essa representação. A súmula 383 do TST diz que, excepcionalmente, eu posso. Antes não podia, antes era impossível, agora pode. Pode, mas em situações urgentes. E isso a gente traz do CPC com uma certa adaptação em relação aos prazos. Processo civil tem os prazos maiores, mais tranquilo. Aqui no processo de trabalho é tudo corrido, né? Aqui é volume 2, velocidade 2, né? É tudo rapidinho. Então, o que nós fizemos? Trouxemos o prazo e reduzimos. Então, aqui eu posso regularizar a representação fazendo o quê? Juntando a procuração em 5 dias, que podem ser prorrogados por mais 5. Lá no processo civil, 15 mais 15. Lá a gente não tem essa pressa toda. Mas aqui no processo de trabalho eu tenho 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. Então, eu posso regularizar, excepcionalmente eu posso. Junto a minha procuração em 5 dias e esse prazo pode ser ali prorrogado por mais 5 dias, ok? Tomar bastante cuidado com isso daqui. Justiça gratuita. Por que tomar cuidado com o parágrafo 3º do artigo 790? Porque ele também foi alterado com a reforma trabalhista. O parâmetro que a gente utiliza para saber se a pessoa tem direito à justiça gratuita ou não foi alterado. Até a reforma trabalhista utilizávamos o quê? Salário mínimo. Tanto os salários mínimos. Deixamos de lado salários mínimos e agora temos aquele limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, o que eu encontro aqui no parágrafo 3º de 790 para afirmar que João tem ou não direito à justiça gratuita? Eu olho o seguinte: se ele recebe até 40% do limite dos benefícios do regime geral de previdência social. Se ele receber até 40% desse limite dos benefícios do INSS, ele tem direito à justiça gratuita. Por presunção, ele não possui condições financeiras. Então, por presunção, ele não tem condição financeira por receber até 40% daquele limite. Por curiosidade, dá uns R$ 2.200, mais ou menos, ali, bem aproximado ali. Agora, ele pode tanto requerer esse benefício, quanto o benefício pode ser concedido
De ofício. Está lá requerido na petição inicial. Beleza. Pô, mas se não tiver requerimento, aí vocês vão colocar na prova de que o juiz pode conceder de ofício. Se o juiz do trabalho perceber que ele se encaixa naquela regra dos 40%, ele vai lá e defere o benefício. Então, se eles colocarem na prova que é só requerimento, está errado. Também pode ser de ofício, e eles vão colocar na prova também que só pode ser deferido em primeiro grau. Aí está errado também. Pode ser a qualquer momento, pode ser em qualquer grau de jurisdição, ok? Então, pode ser a pedido, pode ser de ofício, a qualquer momento, qualquer grau de jurisdição. Agora, o camarada ganha R$3.000. Fugiu daquele padrão, fugiu daquele limite. R$3.000 é mais do que os 40%. Tá. Ele tem direito? Também tem. Nós vamos aplicar o parágrafo de baixo, o parágrafo 4º. Não está ali, é o parágrafo 4º do 790. O parágrafo 4º diz que eu vou conceder a justiça gratuita para quem não tiver condições financeiras. Aí, ele tem que demonstrar essa incapacidade financeira. Como é que ele demonstra? Simples, através da declaração de pobreza, através de uma declaração de hipossuficiência. Mas eu tenho que demonstrar. Então, se eu recebo mais do que os 40%, eu declaro não ter condições de arcar com os custos do processo, que é o que nós fazemos aqui através da declaração de pobreza, declaração de hipossuficiência. Ok? Preposto. Caiu no TRT de Pernambuco, pode ser que caia amanhã. Você sabe o seguinte, preposto, não precisa ser mais empregado. Pode ser qualquer pessoa. Ah, mas qualquer pessoa que não saiba de porcaria nenhuma? Óbvio que não. Aí você sabe que aquela pessoa, pode ser qualquer pessoa, não precisa ser empregado, mas que tenha conhecimento dos fatos. Qual que é a pegadinha básica aqui que eles sempre colocam? Eles colocam que o preposto tem que ter presenciado os fatos. Aí você vai lembrar, não, ele não precisa ter presenciado os fatos, ele precisa ter só conhecimento dos fatos. Você não precisa ter presenciado os fatos quando você conhece um fofoqueiro. Pô, você conhece um fofoqueiro, você vai ficar lá esperando o fato? Não, depois eu converso com ele. Então ele tem que ter conhecimento dos fatos. Mas como é que você sabe dos fatos? Me contaram. Excelente. Está ótimo. Está ótimo. Ok? Então, não precisa ser empregado, tem que ter conhecimento dos fatos, então não precisa ter presenciado esses fatos. Eles vão colocar na prova também que o preposto ele tem que ter trabalhado simultaneamente, ele tem que ter trabalhado concomitantemente, nada disso. Esqueçam isso daqui. Agora, na audiência, o louco do preposto foi lá e falou o seguinte, o reclamante prestava horas extras sim. Prestava, confessou. Prestava horas extras sim. E a empresa não pagava? Lá não paga R$1 de horas extras. Ótimo preposto, né? O juiz falou, então diante dessa confissão, canetada, condena ao pagamento de horas extras, reflexos A, B, C e D. Ok. No recurso, vem a empresa, não, rapaz, que o preposto é maluco, ele mentiu. Dá para falar isso? Não. Vocês sabem que as declarações do preposto obrigam o proponente. O que for dito pelo preposto é como se fosse dito pelo dono da empresa. As declarações do preposto obrigam o proponente. Da próxima vez ele escolha um preposto melhor. Depois, honorários de sucumbência. Isso aqui caiu na nossa última prova de TRT. Honorários de sucumbência. Se alguém não leu ainda, aquela velha história, se alguém não leu ainda, o artigo 791-A da CLT, leia na volta para casa ou para o hotel. Depois que chegar no hotel também, relaxa, esquece um pouco, principalmente quem for fazer prova amanhã de manhã, vai jantar, quem gostar, toma uma cervejinha, toma um vinhozinho, vai encher a cara também para não perder a hora amanhã, mas dá aquela relaxada. Agora, no trajeto, vai lendo o 791-A. Valendo o 791-A. Vai cair? Vai. Se não cair, vai cair na próxima prova. Vai cair. Qual é a ideia aqui? O que você tem que lembrar? Primeiro, percentual.
Querendo ou não, prova objetiva, eles vão perguntar percentual, 5 a 15. E aí, cuidado a galera que está estudando processo civil com o processo do trabalho para não embolar, porque lá no processo civil o percentual é diferente. Aqui, 5 a 15%. E aí o juiz ele tem critérios para definir entre 5 e 15. Quais são os critérios? Vou falar alguns aqui. Local do trabalho, complexidade do processo, tempo do processo. Quanto mais demorado o processo, maior deve ser os honorários, porque melhor deve ser a remuneração do advogado. Quanto mais complexo o processo, maior o percentual. Então, o juiz vai utilizando esses critérios para fixar entre 5% e 15%. Aí eles vão colocar na prova que o sindicato não recebe mais honorários de sucumbência. Errado. Ele continua recebendo. A diferença é que antes da reforma só o sindicato recebia. Agora é o sindicato e o advogado particular. Aí é óbvio que eles vão colocar na prova o quê? Que o sindicato não recebe mais. Errado, os dois recebem, sindicato e advogado particular. Ok? Na reconvenção, tem honorários de sucumbência? Sim. Por quê? A reconvenção é como se fosse uma outra ação. Uma ação dentro de uma outra que já está que já foi ajuizada e que está tramitando. Mas a reconvenção é uma ação. Então, quem perde a reconvenção tem que pagar honorários para o advogado da outra parte. E o detalhe, honorários de sucumbência. Eu tenho a condenação do beneficiário da justiça gratuita? De novo ele. Sim, sim. O beneficiário da justiça gratuita vai ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência? Vai. Só que aí nós sabemos o seguinte, o que acontece com aquela condenação? Suspende. Fica suspensa. O camarada não tem condição hoje. Mas pode ser que daqui a pouco ele tenha condição financeira. Aí eu vou lá e cobro. Só que nós sabemos o seguinte, que 2 anos depois a dívida morre, acaba. Então, eu condeno o beneficiário da justiça gratuita, suspendo aquela condenação, aquela cobrança. Nos próximos 2 anos eu posso cobrar se ele vier a ter condição financeira. Passados os 2 anos, já era a dívida, morre, deixa de existir. Vamos tomar bastante cuidado com o beneficiário da justiça gratuita. Procedimento sumaríssimo. Procedimento sumaríssimo. Sempre cai alguma coisa porque é o procedimento do dia a dia. É o procedimento que os TRTs lidam aqui. Por que é o procedimento que os TRTs lidam? Porque, querendo ou não, na maioria das vezes, nós temos o quê? Ações de valores inferiores. É óbvio que, de vez em quando, aparece uma ação lá de R$1 milhão, 10 milhões de reais, 50 milhões de reais. Mas, na maioria das vezes, nós temos ações de valores pequenos. E a essas ações de até 40 salários mínimos, nós seguimos o procedimento sumaríssimo. Então, no artigo 852A da CLT, nós vamos lembrar que, se eu tiver ali uma ação de até 40 salários mínimos, ela vai tramitar pelo procedimento sumaríssimo. 40 salários mínimos, quando? Da data do ajuizamento. Toma cuidado, porque eles poderiam colocar da data da prolação da sentença. Não. Eu vou analisar o valor na data do ajuizamento da ação. Se era de até 40 salários mínimos, eu tenho aqui rito sumaríssimo. Só que aí eu vou para o parágrafo único do artigo 852A. O parágrafo único exclui alguns entes ali. Quais são os entes que estão excluídos? Aqueles de direito público. Excluir União, estados, municípios, autarquias. Então, vou excluir daquele procedimento sumaríssimo esses entes de direito público. Então, eles vão colocar, por exemplo, que o Bruno ajuizou uma ação em face de uma empresa de limpeza que prestava serviços ao Estado do Espírito Santo. Então, Bruno ajuizou a ação em face da empresa de limpeza e subsidiariamente em face do Estado do Espírito Santo, porque havia ali terceirização. E aí vão colocar que o valor da causa do Bruno foi R$20 mil. E aí vão perguntar qual que é o procedimento. R$20 mil para ordinário. Mas por que ordinário? Se o valor é R$20 mil. Porque eu tenho o Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo entra no sumaríssimo? Não. União, estados, municípios, autarquias, eles não entram. Então, pode ser uma ação de R$1
Pode, não vai para sumaríssimo, vai para ordinário. Esses entes, eles atuam apenas no procedimento ordinário, ok? Petição inicial, pedido e endereço. Pedido, líquido. A gente sabe que agora, com a reforma trabalhista, os pedidos sempre têm que ser líquidos. Ou seja, tem que ter valor da causa em todos. Então, até tomem cuidado com isso daqui. Independentemente se é um procedimento sumaríssimo, se é o procedimento ordinário, o pedido tem que ser líquido. Aqui já é líquido desde o ano de 2000, quando essas normas foram inseridas. Então, o pedido tem que ser líquido, tem que ter valor da causa. Esqueci o valor da causa. O que eu faço? Emenda? Não. Pô, mas vai jogar no lixo o processo? Vai. Mas não vai dar oportunidade para o Bruno emendar? Não. Arquivamento. E o endereço? O endereço tem que ser completo e correto. E se não tiver o endereço, se o endereço não estiver correto, completo, arquiva, joga no lixo, ajuiza novamente. Por que o endereço tem que ser completo e correto? Porque não pode ser feita a notificação por edital. A única notificação é postal, correios. Por se eu não tenho o endereço completo correto, vou mandar essa carta para onde? Então vamos lembrar disso, não há essa notificação por edital. E na audiência? Na audiência, abrimos pregão, né? Tem acordo, não tem acordo. A defesa já está no processo porque foi apresentada por escrito antes da audiência. Nós temos uma série de documentos juntados ali naquela defesa. E aí, eu tenho que oportunizar o contraditório aqui para o autor. Autor, manifeste-se sobre os documentos juntados pelo réu. Mas agora? Na hora? É, agora. Ah, mas você não vai me dar X dias? Não. Está lá, ó, manifestação imediata sobre os documentos. Na hora. Claro que nós podemos ter pilhas e pilhas de documentos, como às vezes a empresa traz. Neste caso excepcional, o juiz vai conceder um prazo até para que se possa efetivar esse contraditório, essa ampla defesa. Ok? Mas, regra geral, manifestação imediata. Uma pegadinha ali, ó, prova pericial. Qual é a pegadinha? A gente fica nesse ritmo acelerado do 2, né? Aí quando chega no sumaríssimo, a gente bota no 3. Aí você fica aquele negócio, não, tem que ser muito rápido, muito rápido, muito rápido. Prova pericial demora, então não é possível prova pericial. Errado. Errado. Toma cuidado, prova pericial é possível sim. Não, mas prova pericial vai perder muito tempo. Ó, tem que ser feito. Se a prova pericial ela é necessária, ela é indispensável, então vamos realizá-la. Só vocês lembrarem do exemplo de insalubridade. Insalubridade dá muito dinheiro? Não. Infelizmente não, porque vocês sabem lá, vocês viram com o Daudi, que em insalubridade você tem 10, 20, 40% do salário mínimo. Ou seja, não dá muito dinheiro. Mas tem que ter prova pericial? Sim, é prova pericial obrigatória. Então eu fui ao Poder Judiciário, pedi a condenação ao pagamento adicional de insalubridade, deu ali 15 mil reais, por exemplo, 10 mil reais, o juiz falou, ó, tem que fazer perícia, não teria como fugir dessa prova pericial. Então, cuidado que isso pode ser uma pegadinha aqui, jogando com a ideia de celeridade, de economia. Se tem que fazer perícia, nós vamos realizá-la, ok? Sentença, dispensa de relatório. Nós vamos dispensar o relatório aqui. Toma cuidado, porque essa dispensa do relatório essa dispensa de relatório é só aqui no rito sumaríssimo. A gente já vai passar direto para a fundamentação e para o dispositivo. Não vamos dispensar nenhuma outra parte, é só o relatório que a gente dispensa. Nós temos a intimação na própria audiência. Então, ontem foi a audiência, sexta-feira, né? Ontem, sexta-feira, foi a nossa audiência, proferiu sentença, já saímos intimados desta audiência. Segunda-feira começa o prazo recursal, o prazo de 8 dias para o nosso recurso ordinário. Depois, ó, recurso ordinário e recurso de revista. Duas informações que vocês conhecem aqui. Existem restrições
no procedimento sumaríssimo em relação ao RO e ao RR. Restrições. Só que o que acontece? Em relação ao RO, são restrições procedimentais. São restrições em relação ao procedimento para tornar o procedimento mais célere. Já em relação ao recurso de revista, nós temos restrições relacionadas ao seu cabimento. Então, quando eu olho, por exemplo, o recurso ordinário, o parágrafo 1º do artigo 895, eu vejo que para acelerar o julgamento deste RO, eu dispenso o quê? O desembargador revisor. Eu só tenho o relator. Então, o RO chega no TRT, aqui do Rio de Janeiro, é distribuído para um desembargador relator que analisa a situação, manda para o julgamento, manda para a turma julgar. Não manda para o revisor mandar para a turma, nada disso. Então, eu não tenho a figura do revisor, do desembargador revisor, e isso acelera. E eu não vou perder dias aqui esperando um parecer do Ministério Público por escrito. Eu não vou mandar o processo para o Ministério Público para ele fazer um parecer escrito, devolver, nada disso. Se for caso de participação aqui do MPT, nós temos o quê? Parecer oral, parecer ali na hora, na sessão de julgamento. Parágrafo 9º é fundamental. Quem já fez as várias questões durante a jornada aí, viu que toda hora esse negócio cai. Toda hora cai. Parágrafo 9º. O que eu posso alegar no recurso de revista? Então, ó, sentença foi proferida, RO. Do julgamento do RO, RR para o TST. O que eu vou alegar se esse meu recurso de revista estiver sendo interposto no procedimento sumaríssimo? Só essas 3 matérias aqui. Tem OJ do TST ali? Não, OJ não pode. É só Constituição Federal, violação à Constituição, violação de súmula do TST, súmula vinculante do Supremo. Eles vão colocar que você vai tentar alegar violação de OJ, não cabe, porque súmula é súmula, interpretação restritiva que se faz aqui, ok? Na sequência, vamos lembrar de recursos, ó. Pontos importantes aqui sobre preparo. Nós já falamos lá atrás, o preparo pode consistir no pagamento de custas, ou no pagamento de custas mais depósito recursal, vai depender de quem está interpondo o recurso. O Bruno, que está interpondo o recurso, no máximo ele vai depositar aquelas custas que foram fixadas lá na sentença. Agora, se for o estratégia que esteja interpondo o recurso, aí o preparo dele é mais amplo, eu tenho custas mais depósito recursal. Depósito recursal é feito pelo nosso empregador. Por que eu realizo o preparo? Porque ele é um pressuposto de admissibilidade que, na sua ausência, gera a deserção do recurso. Então, se eu não fizer o pagamento de custas e de depósito recursal, eu tenho a deserção do recurso, ele não vai passar por aquele juízo de admissibilidade. E aqui, no processo do trabalho, nós sabemos que existem múltiplos juízos de admissibilidade. Ou seja, esses pressupostos de admissibilidade, esses pressupostos recursais, serão várias vezes analisados. Então, ó, da sentença eu interpus o quê? RO, perante a vara do trabalho, 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro. O juízo da 20ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro vai realizar o primeiro juízo de admissibilidade. Se estiverem presentes todos os pressupostos, manda para o TRT. Chegando no TRT, é distribuído para um desembargador relator que analisa tudo novamente. Se estiverem presentes todos os pressupostos, manda para a turma, que analisa tudo novamente. Então, nós temos vários aqui juízos de admissibilidade. Em qualquer um deles, faltou preparo, deserção. Agora, o mais importante disso, OJ 140. Por quê? Porque agora vocês sabem, desde o ano passado, foi abril do ano passado, que essa OJ foi alterada da água para o vinho. Antes, eu podia complementar valor? Não. Vocês lembram que antes, se eu tivesse uma diferença ínfima relativa a centavos, já era, ela sentar e chorar. Agora não. Agora eu posso complementar o valor?
Aí a pergunta que eu faço para vocês, a complementação deste valor, ela pode se dar só em relação às custas, só em relação a depósito ou aos dois? Dois. Se eu fizer o pagamento das custas a menor, eu posso complementar. Se o depósito recursal for feito a menor, posso complementar. Em relação aos dois, ok? Então, antes não podia, agora pode. O juiz vai analisar o meu recurso e vai perceber que eu depositei as custas a menor. Era o valor de R$200, na hora de gerar a guia, agarrou lá o botão e foi R$20, eu paguei R$20. Bruno, quantos dias para complementar? 5. Bruno, 5 dias para complementar este preparo. Se você complementar, ótimo, perfeito, excelente, toca o barco. Se você não complementar, deserção. Então, na OJ 140, nós temos essa informação de que a parte vai ser intimada para, em 5 dias, complementar o valor. Ok? Por curiosidade, não precisa saber para a prova, mas por curiosidade, em relação ao depósito recursal, se for o recurso ordinário, o RO, você talvez tenha que depositar até R$ 9.189. Se for um recurso de revista, isso vai para R$ 18.378. Porra, então, dependendo da situação, R$ 18.378. Se a empresa for interpor um RO, depois um RR, vai depositar 27 mil e cacetada. Para onde que vai esse dinheiro todo? Qual que é a finalidade do depósito recursal? Para que serve este depósito aqui? Ele serve para pagamento da própria execução, da futura execução. Então, nós teremos ali o pagamento, a utilização deste valor na futura execução. Se é uma execução de 50 mil, eu já tenho 27 mil depositados. Corro atrás dos outros 23 mil reais. E aí vejam, para eu ter essa futura execução por quantia, eu tenho que ter uma condenação específica que nós chamamos condenação em pecúnia. Ou seja, não precisa realizar depósito recursal em todas as situações. Não. Nós vamos observar que tipo de condenação foi imposta. Porque nós temos várias obrigações que podem ser criadas. Eu tenho a obrigação de fazer, não fazer e de pagar, por exemplo, entrega de coisa. Então, fazer, não fazer, entrega de coisa, pagamento de quantia. Se for uma obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, não tem depósito recursal. É só se for condenação pecuniária, quantia, dinheiro, ok? Isso na súmula 161 do TST. Os limites, essa súmula 128 ela é importante. Eu falei o seguinte, pode ser que a parte tenha que depositar 9.189 para um RO, 18.378 para um RR. Beleza, pode ser. Porque pode ser que ela deposite menos. Ou nem deposite, como nós vimos. Pode ser que ela deposite R$3 mil em vez de 9.189. Isso por quê? Porque dentro dos limites que nós trabalhamos, são 2, nós temos o valor da condenação. Ninguém vai depositar mais do que o valor da condenação. Faz sentido depositar mais do que o valor da condenação? Não. Para que eu vou depositar R$ 9.189 se a condenação for de 3 mil? Não faz sentido. Se a condenação for de 3 mil, deposito 3. Se a condenação foi de 5, deposito 5. Se ela foi de 8, deposito 8. Se ela foi de 15, deposito 9.189. Se ela foi de R$1 milhão, deposito 9.189. Por quê? Aí eu já tenho o segundo limite, que é esse teto fixado pelo TST. Esse valor teto, esse limite fixado pelo TST. Então, os dois limites que nós temos. Um, valor da condenação. Olha o valor da condenação. Outro, o valor fixado pelo TST. E um ponto fundamental, prazo. Súmula 245, entrando aqui nos 7 minutos finais. Vamos ver se a gente estoura ou não. Faltam 7h20 aqui. 7 minutos e 20 segundos. Prazo. O que nós temos aqui em relação a ele? Súmula 245. Nós trabalhamos no processo de trabalho com aquela regra de 8 dias, não é? Então, como bom brasileiro, o que eu vou fazer?
No último minuto, segundo do 8º dia, vou lá, interponho o recurso, comprovo, preparo. Porra, quase. Da próxima vez, nunca mais vou fazer isso. Aí continua fazendo, isso é normal. Mas, um belo dia, estava lá, tranquilo. No 5º dia do prazo, RO pronto, vou interpor. Interpus no 5º dia do prazo. Eu, caraca, rapaz, e o preparo? Esqueci o preparo. Já era. Já era? Não. Eu continuo tendo até o 8º e último dia para comprovar. Então, cuidado, se eles falarem que houve a antecipação do recurso, fique tranquilo. Você antecipou o recurso, mas você continua tendo até o último dia para comprovar o seu preparo. Não é na data, não é no momento da interposição como regra geral, como nós temos ali na súmula 245 do TST. Ok? Muito cuidado com isso daqui. A gente sabe que prova de TRT adora prazo, né? Então, nós teremos um outro ponto sobre prazo ali. Coloquei a tela sobre cabimento dos recursos. Prova de TRT, nós temos muita questão sobre cabimento. Então, o mais importante é nós sabermos que recurso vai ser utilizado aqui. Embargos de declaração, eu coloquei um ponto ali, que é o efeito modificativo. Nós sabemos o seguinte, que os embargos de declaração, eles não servem, regra geral, para mudar a decisão da água para o vinho. Não. Os embargos de declaração, eles servem, regra geral, para complementar, para melhorar, esclarecer. Por quê? A decisão tinha aqueles vícios famosos de omissão, obscuridade, contradição. Então, estou querendo melhorar, esclarecer, complementar. Só que, por vezes, no julgamento dos embargos de declaração, a gente acaba mudando da água para o vinho. A gente sai ali de uma procedência para uma improcedência ou vice-versa. Essa situação nós chamamos de efeito modificativo ou efeito infringente. O que significa aqui? Qual é o efeito, qual que é a consequência desse efeito modificativo ou infringente? Eu, numa situação como essa, tenho que intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, de defesa, de resposta. Então, se vocês virem na questão sobre embargos de declaração, falando que houve efeito modificativo, lembra o seguinte, eu não posso modificar uma decisão favorável a você sem antes te ouvir. Eu não posso. Porra, imagina, você está todo feliz com a sentença lá que te concedeu 100 mil reais, aí o juiz vai e muda. Não, porra, tem que me ouvir antes. Então tem que me intimar antes para a apresentação das contrarrazões. E aí o prazo de contrarrazões seria quantos dias? Quantos? Só lembrar que embargos de declaração, 5 dias. Então, prazo de contrarrazões por isonomia, 5 dias também. Embargo de declaração é o recurso que foge àquela regra geral dos 8 dias. Perfeito? Recurso ordinário, RO. Vocês já me responderam várias vezes aqui o RO, eu já utilizei alguns exemplos sobre o RO, na maioria deles, em relação à sentença. Por quê? A gente acaba colocando na cabeça, e isso aí é um pouquinho perigoso, mas a gente acaba colocando na cabeça que o RO cabe de sentença. Sentença RO, sentença RO, sentença RO. Como se fosse a única hipótese de cabimento. A gente sabe que não. Vocês mesmos aqui já me responderam lá no começo que caberia RO de decisão interlocutória. E aí vocês vão lembrar também que cabe RO nas ações de competência originária dos TRTs. Cabe RO nas ações de competência originária dos TRTs. Que situação seria essa daqui? A gente geralmente pensa na ação que começa na vara do trabalho, depois sobe ao TRT. Só que você sabe que existem ações que já começam no TRT. Existem ações que são de competência originária do TRT, já começam no TRT. Aí a colega lembrou aqui, pode ser uma ação rescisória, pode ser um dissídio coletivo, pode ser uma ação cautelar, um mandado de segurança, várias situações. Inclusive, quem quiser anotar, súmulas 158 e 201. São 2 exemplos. Súmulas 158 e 201. Uma fala de rescisória, a outra fala de mandado de segurança. Esse mandado de segurança, essa rescisória das súmulas 158 e 201 já começaram no TRT. E aí vão subir ao TST por recurso ordinário.
da decisão proferida pelo TRT, eu vou interpor recurso ordinário para o TST. Então, cuidado, porque a gente coloca na cabeça que TST é recurso de revista. TST é recurso de revista. Não, pode ser RO também, ok? Então, muito cuidado com isso. Agravo de instrumento. Todo mundo aqui lembra do cabimento do agravo de instrumento. Ele vai ser utilizado quando houver inadmissão de um outro recurso, quando negarem segmento a um outro recurso, negou segmento, agravo de instrumento. Só que o mais importante do agravo de instrumento é o depósito recursal. Tem depósito recursal no agravo de instrumento? Tem. Percentual. Qual é o percentual? 50%. Metade, 50%. 50% do valor que você depositou no recurso que foi inadmitido. Então, depósito recursal no agravo de instrumento de 50% do valor que você depositou no recurso inadmitido. Beleza. Mas se já tiver atingido o valor da condenação, aí não tem depósito. Toma cuidado com isso. Se já tiver atingido o valor da condenação, se você já tiver depositado todo o valor da condenação, não há mais depósito. Ok? Tem uma hipótese de agravo de instrumento que não tem mais depósito. Quem quiser anotar, o artigo 899, parágrafo 8º da CLT. 899, parágrafo 8º da CLT, não tem mais depósito recursal do agravo de instrumento. Por quê? Porque ele está buscando destrancar um recurso de revista. E nesse recurso de revista, eu estou alegando ferimento à súmula ou OJ do TST. Então, o parágrafo 8º do artigo 899, eu tenho ali o agravo de instrumento, que quer destrancar recurso de revista, e nesse recurso de revista, eu estou alegando ferimento à súmula, OJ do TST. Então, muito cuidado com isso. Agravo de petição, galera, só lembrar o cabimento, vocês já me responderam lá atrás, todo mundo sabe que o agravo de petição serve de decisões na execução. E o que sempre caiu em prova aqui é um pressuposto de admissibilidade específico dele, que é a delimitação de matéria e valores. Então, que inclusive está no parágrafo 1º do 897. Então, o parágrafo 1º do 897 diz que o agravo de petição ele tem que ter a delimitação da matéria e valores. Ele não pode ser genérico. Você tem que dizer qual é a matéria que você está impugnando, quais são os valores que você está impugnando. Essa é a chamada delimitação da matéria e valores. Em 60% a 70% das vezes, quando uma banca traz uma questão sobre agravo de petição, é isso daqui. Ok? Agravo interno. Vocês vão lembrar de decisão monocrática do relator. Agravo interno, decisão monocrática do relator. A gente sabe que, regra geral, os recursos, eles são julgados o quê? Por um colegiado, por uma turma, por uma reunião de desembargadores, de ministros. Só que, excepcionalmente, o relator pode julgar sozinho. Quando o relator julga sozinho, um desembargador relator, o ministro relator, eles julgam sozinho, eles proferem decisão monocrática. Essa decisão monocrática pode ser tanto de juízo de admissibilidade quanto de mérito. Tanto de juízo de admissibilidade quanto de mérito. Pode ser, por exemplo, que o desembargador relator perceba que aquela situação ali já está consolidada na jurisprudência do TST. Bom, então, se já está consolidada, se já tem súmula, nós vamos ali julgar sozinho. Preciso incomodar, entre aspas, mais 2 desembargadores para julgar se aquela situação já está consolidada em súmula? Não, não há essa necessidade. Independentemente do conteúdo daquela decisão, se de juízo de admissibilidade ou de mérito, o recurso será o agravo interno no prazo de 8 dias. Recurso adesivo. Se cair alguma questão na prova de amanhã sobre recurso adesivo, a resposta estará na súmula 283. Recurso adesivo é uma forma de se interpor alguns recursos. É aquele recurso, como se fosse uma segunda chance, um segundo momento de se interpor aqui alguns recursos, e aí essa segunda chance surgiria quando? No prazo das contrarrazões.
Então, no prazo das contrarrazões, eu posso me valer do recurso adesivo. Ele é compatível com o processo de trabalho. Ele vai ser interposto, portanto, no prazo das contrarrazões. E aí tem que lembrar quais são os 4 recursos que podem ser utilizados dessa forma. Espera que eu errei aqui, apertei um botão errado. Não, travou. Então, dá uma olhada aqui para mim. Deve ser lá. Então, ó, quais são os 4 recursos que são interpostos, que podem ser utilizados aqui da forma adesiva? A gente sabe que é recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, embargos para o TST. Então, RO, RR, agravo de petição e embargos para o TST. Ok? Quase finalizando. Vamos lá. Quase finalizando. Liquidação de sentença. Últimos pontos aqui, ó. Último slide. Tem mais? Eu acho que tem. Não, é o último mesmo. Ó. Liquidação. Graças a Deus. Calma, gente. Ó. Último slide. Liquidação de sentença. 60%, 70% das vezes, quando eles colocam alguma questão sobre liquidação, é esse parágrafo primeiro aqui. Impossibilidade de rediscussão da matéria relacionada à ação principal. Não posso, na liquidação, começar a chorar as pitangas novamente. Não posso querer discutir na liquidação aquilo que já foi decidido lá atrás. Se lá atrás, no processo de conhecimento, ficou fixado que o Bruno tem direito de receber 3 horas extras por dia, não adianta na liquidação a empresa começar, mas não tem prova dessas 3 horas, na verdade seriam só 2. Não, eu não posso rediscutir. E se cair alguma coisa sobre liquidação, aqui está a grande probabilidade. Liquidação por cálculos, porque é a liquidação do dia a dia da Justiça do Trabalho. Lembra que nós tivemos com a reforma 2 mudanças muito importantes em relação a essa liquidação. Ó, agora, a homologação dos cálculos tem que ter oitiva das partes. É obrigatório. Antes era deve. Antes era pode, agora é deve. Agora tem que intimar a parte para a manifestação dos cálculos. O Bruno vai apresentar os cálculos, tem que intimar a parte contrária. É obrigatório, sob pena de nulidade. E antes eu tinha um prazo de 10 dias, agora eu tenho 8 dias. Então o Bruno apresenta os cálculos, o juiz obrigatoriamente intima a parte contrária, ela apresenta a manifestação em 8 dias e depois temos o julgamento, temos a decisão. Se a parte não apresentar a manifestação em 8 dias, o que acontece? Preclusão. Ou seja, já era. Perdeu a possibilidade de discutir os cálculos. Não haverá mais possibilidade de discussão sobre eles. Só toma cuidado o seguinte, ó. A parte é intimada para a manifestação em 8 dias. A união, ela também é intimada obrigatoriamente, mas ela tem 10 dias para manifestação. Parte tem 8, união tem 10 dias. Se a união não apresentar manifestação, o que acontece? Preclusão também. Cuidado para não proteger a união aqui e falar que não há preclusão. Também tem preclusão para ela. Pessoal, muito obrigado. Boa prova para vocês amanhã. Tranquilidade. Espero ter ajudado aí na caminhada. Valeu, bom descanso.